Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a pinagem do ARM, do núcleo F4 4.6RE e F4 11RE. Certo, eles têm 4 barras de pinos com 19 pinos cada barra, que no caso são essas duas aqui e essas duas aqui. Essas outras 4 barras são para o Arduino, nós não vamos vamos utilizar somente para o ARM, que são essas duas e essas duas aqui. São 76 pinos, entre eles saídas, entradas, pinos de alimentação 5 volts, 3,3 volts, GND e alguns outros que são não conectados. Certo. Então, GPIO, que são entradas e saídas de uso geral. Nós temos as PAs, PBs, PCs e PH, que normalmente nós não usamos muito, nós tentamos concentrar em PCs, PAs e PBs. É importante ressaltar que há algumas que nós não podemos usar, certo? Então, às vezes algum erro de execução no projeto se dá por conta da pinagem que nós não podemos usar, e nós insistimos neste erro. Só que como nós não sabemos, nós continuamos tentando. Então vamos lá. Algumas que nós não podemos usar. P2, PA2, PA3, PA13, PA14. Na parte do PB, PB1, a PB11 que não existe, PB12, PB13, PB14 e PB15. Na parte do PC, PC14 e PC15. A PH normalmente nós não usamos, então ficou disponível para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 portas para uso de entradas e saídas. Então vamos lá. Mais uma coisa que nós não podemos esquecer. Há algumas portas que nós não podemos usar 5 volts nelas. Por exemplo, PA4, PA5 e PB5. Nós não podemos usar 5 volts nelas. Sempre importante lembrar. Então a questão da alimentação, que é uma questão que nós usaremos muito. No ARM nós temos pinos de 5 volts, 3,3 volts e o GND, certo? Sendo que o GND tem vários espalhados pela placa. Então, quando nós fizermos o TI no final do ano, ou nós quisermos usar o Bluetooth, por exemplo, ou nós quisermos simplesmente tirar essa comunicação com o PC, mas deixar a placa funcionando, nós vamos ter que usar uma fonte externa, que no caso nós vamos ligar na tomada, nos 220 volts, certo? Que vai ter os 5 volts e o GND. O que nós vamos fazer? Tem esse pino aqui, ó, que é o E5 volts e o 5 volts. Tem 3 pinos. Normalmente, esses dois aqui, ó, estão interligados por uma pecinha mais ou menos assim, ó. É uma chavezinha com 2 buracos embaixo. E esses dois estão ligados. Quando o 5 volts está ligado, desse lado no caso, quando essa pecinha está ligada, o que acontece é que a alimentação vai ser pelo cabo, direto para o PC. Quando está em E5 volts, que no caso estaria ligando essas duas do lado, certo? Estaria botando o pino nelas aqui. O que acontece é que nós estamos habilitando a ligação do ARM por uma fonte, certo? De que modo nós faremos isso? Primeiramente, uma fonte é composta pelos 5 volts e pelo GND.
No caso, uma fonte de 5 volts, né? Se for uma fonte maior, vai ser o positivo e o negativo sempre. Então, nós pegaremos o GND e ligaremos com algum pino GND resistente nessas 4 barrinhas que eu falei antes, que nós vamos sempre usar, que são essas duas aqui e essas duas aqui, não as do Arduino, que são as de dentro. Nós vamos ligar com o GND delas. E os 5 volts nós podemos ligar tanto no pino Vin ou em alguns 5 volts, que mesmo assim vai continuar funcionando. Esse é o básico que nós precisamos aprender sobre alimentação de PIO e a pinagem. Porque se a montagem não está certa, se a pinagem não está certa, provavelmente não vai funcionar a sua montagem. Tendo em vista que a alimentação, esse tipo de alimentação, é pedida pelos professores no terceiro ano, essa é uma das partes mais importantes. E a pinagem em si é de conhecimento geral, é de uso geral. Então a primeira coisa que nós aprendemos é a pinagem e o uso da GPIO. GPIO, nós vimos que tem algumas que não podemos usar, certo? E tem algumas que não podemos usar 5 volts, que são essa e essas duas aqui. Tendo esse básico, nós já podemos continuar a nossa montagem sem medo de errar. Certo? É isso, muito obrigado.